Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais. E hoje nós estamos de volta com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, porque o nosso papo vai ser para lá de especial. Além da Rô, eu estarei aqui com a Renata Dalmolin, que é psicóloga e vai poder nos ajudar com o assunto Divorciei e agora? Como reconstruir. Então, pessoal, fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui nos programas Algo a Mais visto Regla. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. A promoção de 10 anos do RP Mercados, que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então, próximo a Mix Lanches, um lugar onde você pode encontrar vários materiais para escritório, para aula, para, enfim, o que você precisar em papelaria. Então agora eu gostaria de dar as boas-vindas para a Rô, que está aqui de volta no programa Algo a Mais, depois dessas férias, né, Rô? Seja muito bem-vinda. Foi importante fazer uma pausa, mas é muito bom estar de volta e com um assunto que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, que estão vivendo esse momento de dor e que por vezes estão se sentindo muito sozinhas e solitárias, porque é um momento de grande mudança, de grande impacto. E hoje eu e a Renata com certeza vamos conseguir entregar um conteúdo que vai auxiliar essas pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. Muito bom ouvir a tua voz aqui conosco, porque eu digo, cara, o papo da Rô sempre vem muito bacana, porque a gente fala muitas vezes em relação aos relacionamentos e diz, não, mas o meu tá bom assim, mas não é isso. É a questão de chamar atenção para quanta coisa que a gente deveria estar mudando, só para uma boa convivência, só para pensar diferente, para pensar melhor, para que a nossa casa esteja em harmonia, né? A nossa vida esteja em harmonia. Então, eu digo que aqui se aprende muito. Então, pessoal, para quem tem casa hoje, tem muita dica legal. Claro que a gente vai falar sobre divórcio, ele acontece com vários casais, e isso é normal. Então, assim, ó, não vamos achar que a vida termina aí, né? Porque a vida continua e vamos achando a melhor forma para que as coisas aconteçam. Mas para quem não tá vivendo isso, então também aproveita as diquinhas, porque vai ter muita coisa aqui. A gente sabe que são várias situações que vão acontecendo para que o divórcio aconteça, né? Então, vamos lá. E eu gostaria de dar as boas-vindas para a Renata Endres Dalmolin, que ela está online e hoje vai contribuir com o seu conhecimento. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, olá pessoal, grande felicidade em poder contribuir, lançar luz sobre um tema que é muito atual. Então, sou psicóloga, sou especialista em problemas do desenvolvimento, sou natural de Veranópolis, mas hoje estou falando de Floripa, por isso também que estou online, né? E esse assunto é um tema muito recorrente, aparece como causador de sintomas na clínica, né? Seja para o casal ou para os filhos dessa relação, quando se tem filhos, né? Realmente é grande a demanda, muitas vezes os envolvidos não elaboram bem essa experiência e chegam para a terapia anos depois, tendo que retomar alguns pontos e ressignificar isso, porque é um processo dolorido, né? Por isso a importância de falar sobre divórcio e toda a complexidade de uma separação. Então, desde já agradeço pelo convite e tenho certeza que o nosso papo vai ser muito produtivo.
Com certeza, Renata. Falar sobre divórcio e como mesmo tu colocaste aqui, que chegam para ti várias situações e que sim, é o momento do divórcio, ou é a esposa, ou são os filhos, enfim, a família envolvida com a situação, né? Rô, gostaria de começar contigo nessa questão do divórcio, porque a gente sabe que para chegar a tal ponto, e depois a gente vai fazer outras colocações também, mas existem vários fatores que vão contribuindo com o dia a dia da família ao ponto de chegar e dizer não dá mais. Então, como a gente pode ver a situação do divórcio chegando nas famílias? Como é que tu pode nos colocar isso? Laura, quando acontece a decisão do divórcio, seja o casal tendo uma conversa e decidindo pelo divórcio, seja uma das partes optando por esse caminho, entendendo que é o melhor a se fazer, muitas vezes a pessoa que recebe a informação acha que aconteceu de uma hora para outra, acha que foi uma coisa de pouco tempo. Eu tenho muitas clientes que chegam para mim procurando pela minha ajuda nesse processo de reconstrução e que me falam, Rô, mudou de uma semana para outra. Em 15 dias ele mudou completamente. 10 dias antes fizemos comemoração de 10 anos de casamento, ele me deu um presente, fizemos uma viagem e de repente veio o pedido de divórcio. E o que eu quero que as pessoas tenham uma clareza muito grande é que os sinais ou os sintomas, eles começam até 2 anos antes do término do casamento, do término da relação. Nenhuma relação acaba de uma hora para outra. Não é uma coisa que faz uma relação acabar. Inclusive, quando acontecem coisas mais graves num relacionamento, como, por exemplo, uma traição, a descoberta de uma mentira, uma situação mais grave na relação, nem sempre o casal pensa em divórcio. Agora, quando a gente pensa numa relação que vai passando por diversas situações, e é como um copo que vai enchendo com gotinhas, tem uma torneira ligada com uma gotinha ali, pingando, pingando, pingando. Chega um determinado dia que acontece uma coisa que quem tá olhando de fora diz, mas esse não é motivo para separação, foi uma coisa muito pequena, só que foi o estopim. Foi a última gota, foi o momento que transbordou. Então, os sinais, eles começam bem antes do pedido de divórcio. Só que muitas vezes a pessoa que está incomodada com uma série de coisas não fala. Eis porque a comunicação é tão importante entre o casal. E eu não falo aqui de uma comunicação que o casal compartilha informações, fala do dia, fala dos problemas, fala do que está acontecendo. Eu digo aqui sobre uma comunicação que o casal fala de sentimentos, daquilo que um espera do outro, daquilo que um precisa do outro na relação. Isso muitas vezes é pouco falado. E quando vem o pedido de divórcio, muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela se sente completamente até traída. Por quê? Como assim que eu não sabia o que estava acontecendo? Como que nada me foi comunicado? Então, o que é importante a gente avaliar? Que ninguém acorda num dia por uma coisa e diz, pronto, eu vou sair de uma relação de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos. São várias coisas que talvez uma outra pessoa olhando de fora vai dizer, nada disso é tão importante. Mas para aquela pessoa foi importante o que aconteceu, tudo aquilo foi se somando e chegou o momento que a pessoa não quis mais seguir com a relação. E às vezes é o casal que chega a essa conclusão, por uma série de brigas, de discussões, de pontos que o casal não consegue concordar, não conseguem alinhar. Eu tenho casais que me procuram como última saída, Laura, que eles chegam com uma clareza muito grande de que já estão vivendo em crise há muito tempo e que essa é a última tentativa. Ou eles vão fazer algo para que funcione realmente, ou cada um vai seguir por um caminho. Então, não tem o que é menos doloroso ou mais doloroso. É uma decisão que sempre vai impactar os indivíduos e todos aqueles que estão à volta, porque tem família reunida, amigos, né, a família envolvida, amigos envolvidos. É uma situação que com certeza é desafiadora, gera muita dor e muitas mudanças, porque existe toda uma questão de tudo que foi esperado daquele relacionamento e que acaba, é como se fosse um processo de morte, e é por isso que envolve o luto. Só que é um tipo de morte que envolve um fim, que tem um recomeço, mas ao mesmo tempo aquela história acabou, aquela história não existe mais, tudo que foi planejado pensando naquela história acabou no momento que se escuta. Vamos nos divorciar, eu não quero mais isso pra mim, eu não te amo mais, isso aqui não faz mais sentido. Então, aquele momento é um momento de quebra que faz com que as partes envolvidas passem por um processo bem difícil.
Olha só, Rô, quantas coisas que tu colocaste aqui que a gente fala, talvez que seja tão importante para quem está vivendo um relacionamento prestar atenção, porque talvez o que não tá legal e começar a arrumar isso, né, para que não venha a um divórcio. Mas hoje o tema é caso aconteça, né? E Renata, enquanto a Rô colocava aqui que as pessoas não conseguem realmente pôr para fora tudo que é essa questão da comunicação no relacionamento. Nós vemos que existem relacionamentos que sim, é fácil de ter essa troca, mas relacionamentos que a pessoa vai guardando, vai guardando. E isso, o que eu quero te pedir como uma profissional da saúde é como isso se comporta dentro de nós, porque tem a questão de o amor acabar. E que talvez era algo tão forte, podia ser uma paixão, mas a gente sabe que isso vai tomando forma, e quando a gente quer estar com alguém, é porque realmente a gente tem a noção de que sim, eu estou disposto a viver, fazer trocas de algumas situações minhas, alguns costumes, alguma coisa para poder estar junto com essa pessoa. E por vezes eu preciso começar, ou eu não tenho essa comunicação aberta e começo a guardar. Então, como tu vê um indivíduo que começa a guardar muito e não coloca para fora, não expõe tudo que está acontecendo? Então, uma relação tem tantas vicissitudes, assim, envolve tantas questões conscientes e inconscientes da nossa história, e é de uma complexidade sem limites, né? Pensando numa relação amorosa, e aí eu estava revisitando algumas leituras, assim, e tem um livro muito bacana que é Cabanas que o Amor Faz, e é de uma psicanalista, e ela comenta que o amor não sabe fazer outra coisa a não ser fracassar, né? Porque o amor é isso que a gente vive e atravessa a carne, e não aquilo que a gente pensa que queria viver, né? Então tem todas essas vicissitudes de falta de comunicação, às vezes a pessoa não consegue por N motivos, né? Isso vai se somando a outros fatores. Então, superar ou suportar um não te amo mais ou devemos nos separar é algo difícil de ser metabolizado, mas envolve uma série de questões. E partindo do óbvio aqui, né? O divórcio é um processo de separação, de grande turbulência para toda a família, como a Rô estava falando, e é um movimento que exige uma série de elaborações de todas as partes do casal, principalmente, se tiver filhos ou não, a grande família, pais, irmãos, sobrinhos, não apenas no caráter externo, mudanças de rotina, de casa, mas também as perdas internas, né? Essas expectativas que caem, essas expectativas que se reeditam. Né? Um ponto de atenção aqui também é a motivação do divórcio, como isso se deu, né? Nesses 2 anos, mínimo de 2 anos, como era essa relação, todo o entorno dessa separação, se é amigável ou não, se envolve filhos maiores ou menores, em que momento da vida a pessoa está, qual que é a personalidade da pessoa, como que ela lida com um processo de sofrimento, tudo isso vai ser relevante, né? Porque uma mulher que se divorciou descobrindo uma traição e que acabou de ganhar um bebê vai ter uma complexidade diferente de uma mulher em outra fase da vida. A gente tem que pensar nisso também. Não digo que é pior ou melhor, até porque não existe um dosador de dor. Isso não é comparável, é muito individual. Não tem como afirmar que a pessoa que passou 20 anos casada vai sentir mais a perda desse vínculo do que quem teve 2 anos de relacionamento, né? Então é fato que é difícil encontrar divórcios que ocorram de ambas as partes, de forma mais amistosa e natural possível. É difícil, e mesmo que isso aconteça, envolve um processo de luto, de perda de vínculo, e que precisa ser elaborado. Enfim, essas são as nuances, assim, né, desse processo, que não só a falta de comunicação, mas que é muito singular e individual de cada casal e de como as coisas vão se construindo. Com certeza. A Renata coloca várias situações aqui que realmente dificilmente se encontra um casal que diga
Olha, acho que a gente não dá mais certo. Os dois sentem, tomem um vinho e digam, né? Acho que não dá mais certo. São raros, existem. Que bom que se tudo fosse de uma forma muito tranquila, mas a gente sabe, Rô, que muitas vezes não é dessa forma, que envolvem filhos, envolvem. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de que antes de iniciar o programa, eu coloquei pra Rô, nossa, às vezes eu sinto uma saudade de dizer, Fábio, vamos beber todas e vamos dormir até acordar, né? Porque hoje se tem filhos, se tem responsabilidades, não se pode mais fazer isso, né? Eu digo, quando eles forem grandes, talvez, mas a gente sabe que não é isso. E talvez se tenha muito essa questão de remeter a situações que se vivia de uma forma muito mais tranquila, talvez quando se tem filhos, ou quando se tem situações que vão acontecendo e vão mudando o rumo das coisas. Tem famílias que casais, né, famílias formadas, que é uma doença que pode estar aí no meio, envolvendo talvez uma situação aí que não seja legal. Então, tu tens diversas formas de entender situações que podem ir mudando esse amor do casal. É que a relação muda porque os indivíduos mudam, porque a vida muda. Então existem os fatores internos que interferem no externo e os fatores externos que interferem no interno. Então tem coisas que estão totalmente fora do controle do casal, coisas que vão acontecendo, como por exemplo, um familiar muito próximo que passa por uma doença e uma das partes precisa dar uma atenção especial. Eu tenho clientes que já ficaram meses fora de casa cuidando do pai ou da mãe, e isso vai abalar o relacionamento. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que essa ideia do amor romântico não se mantém no dia a dia, outras coisas são necessárias. Então várias coisas vão acontecendo ao longo da vida e esse casal também vai mudando, esses indivíduos vão mudando porque eles vão ao longo da vida querendo coisas diferentes, buscando coisas diferentes, por essas mudanças externas que vão acontecendo, eles vão se adequando a um novo momento. Então, eu já atendi casais que o motivo da crise era porque mudou de área profissional e nessa área existia uma demanda maior de trabalho, viagens de maior tempo e a relação começou a ter ruídos. Então não dá para ter uma garantia que você vai casar com uma pessoa e quando se casa existe aquela ideia de nós vamos superar todas as dificuldades. Só que ao longo do tempo essas dificuldades vão surgindo e às vezes não é uma, são várias dificuldades juntas, né? O caos se instaura ali na relação, vem e fica. E aí o que acaba acontecendo? Ele tá ali instalado e aquele casal tá tentando às vezes dar um jeito, tentando ajustar, mas às vezes vai ficando difícil, vai ficando desafiador. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes por questões internas de uma das partes, a pessoa fala, não quero mais isso pra mim, tá doendo demais, tá sendo muito difícil. Ou às vezes a relação não funciona também. Porque a gente precisa entender que às vezes o divórcio começa no casamento. Quando decidem casar com falta de alinhamento, com falta de acordos claros, com uma falta de desejo da mesma coisa, com a falta de compromisso pelo casamento. Porque existem as pessoas que casam com a ideia do casamento, a ideia do amor, e não compreendendo o que esse compromisso de amar realmente significa, Laura. Então, não tem o certo e o errado. Tem o que vai acontecer ao longo, que não temos controle sobre muita coisa, e por vezes o casal vai deixando de lado. O que eu vejo muito acontecer? O casal vai diminuindo o poder que algumas coisas têm. Então, por exemplo, o casal tem filhos e o casal acha que tá tudo bem o outro esperar. Um dos dois ou os dois acham. Não, agora nós vamos focar nos nossos filhos por um período e tudo bem a gente não ter mais momentos a dois, tudo bem a gente não ter mais um momento homem e mulher, tudo bem a gente não ter mais, às vezes, um abraço, um beijo, um colo, o que tu tá sentindo, meu amor? Tá tudo bem, é só por um período, mas esse período vira 1 ano, 2 anos, 10 anos e de repente aquele casal não consegue mais, às vezes, sair para jantar sem ter um filho junto, porque eles não têm mais assunto. Porque eles não sabem mais conversar a não ser sobre o filho. E aí é um momento que, por vezes, essa criança vira um adolescente e aquele casal não tem mais a companhia. E aí eles não têm mais quem fique no meio da relação. E isso provoca nossa, o que eu tô vivendo aqui? Isso aqui não me faz mais feliz. Mas isso já não fazia feliz há muito tempo. Então, eu vejo muitos casais
ignorando os sinais, ignorando aquilo que não está funcionando, achando que está tudo bem, que o outro vai aguentar, que está tudo bem, que é só por um tempo. Então, a relação, o amor, o sentimento precisa ser maior do que só aquilo que eu vejo no outro, que eu quero no outro. Precisa ser um compromisso de amar realmente. E esse compromisso envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve fazer o que não se gosta, envolve fazer quando a gente não tá com vontade ou tá com preguiça, mas é um compromisso de amar, é assim que a relação se mantém. Então, a relação precisa vir antes de todo o resto, Laura. De todo o resto, por quê? Porque se o casal tá firme, se o casal tá bem, os filhos ficam bem. Que filho que vai ficar feliz? Que filho que vai ficar bem quando os pais não estão bem? Não tem como. Então, cuidar do casamento é um gesto de amor com os filhos, só que às vezes, como a gente vinha falando e a Renata falou muito bem, às vezes já veio o divórcio, né? Que aí é o ponto, tá? Aconteceu, veio o pedido, veio a conversa, e às vezes é uma conversa que dói para os dois lados, mas tem uma parte que ainda tem esperança, sabe? Não, ele vai sair de casa, ou ela vai sair de casa, e depois vai perceber o que tá perdendo, vai perceber o que quer de volta da relação. E aí, muito forte, eu vejo nesse início, uma das etapas desse processo de luto, porque o que a gente precisa lembrar? Que sair de um relacionamento é perder uma coisa muito importante, só que é um luto em vida, porque tu não perdeu a outra parte, tu não perdeu aquela pessoa, tu tá perdendo a ideia do que vocês viviam juntos, os planos, os projetos, tudo aquilo que foi vivido, uma rotina que existia, os hábitos, os amigos, muda tudo, né? Tudo muda. E essa perda é muito difícil. Então, dependendo de como está emocionalmente esse homem, essa mulher, vai ser mais difícil ainda. E a primeira etapa desse luto é a negação. Então, tem muitas pessoas que ficam durante muito tempo em processo de negação, né? Que ficam fazendo de conta que nada está acontecendo, e aí existe a pessoa que ela não aceita, que ela não acredita que aquilo está acontecendo, não, porque comigo, porque que eu tô passando por isso, eu não merecia isso, ele não, como que ele teve coragem de fazer isso comigo, né? Que não aceita, que nega o que o outro quer, e às vezes tem pessoas que ficam dentro da mesma casa, fazendo de conta que o outro não pediu o divórcio, fazendo de conta que tá tudo bem, uma rotina normal. E existe a outra pessoa que vai pra festa, que curte e que diz, eu não tô sentindo nada, tá tudo bem, eu não tá doendo em mim, eu nem queria mesmo, eu nem gostava mesmo. Aquela pessoa fica negando o sentimento, negando a dor. Essa é a primeira etapa, e isso faz com que o processo, às vezes, se estenda por muito tempo, né? Porque a pessoa fica ali na dor. E aí a Renata pode falar da segunda etapa, porque tem a negação e depois vem a raiva, que é a segunda etapa do processo de luto. Então, vamos aproveitar nesse momento que nós precisamos ir para um breve intervalo comercial. Mas assim que a gente retorna, Rô, pode deixar que a Renata vai falar sobre a raiva nessa situação. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo.
A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Uniacel em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje e falando sobre divorciei e agora, como se reconstruir. Estou aqui com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, uma super parceira aqui das Quartas do Sofá, está de volta, tirou um período de férias porque todo mundo merece, né? Então aproveitou, e estamos aqui com a Renata Endres Dalmolin, que é psicóloga. Estamos fazendo uma chamada online com ela, graças a Deus, com a tecnologia. Hoje a gente pode chegar a muitos profissionais bons para poder levar as informações até você. Lembrando que a Renata é aqui de Veranópolis e hoje trabalha em Florianópolis. Então, justamente, né, podendo trazer pessoas daqui que estão em outros lugares, mas aproveitando todo esse papo e trazendo muita informação. A gente já compreendeu sobre as várias questões que podem levar a acontecer um divórcio, né? E isso fica um alerta, porque ninguém pensa em casar para descasar. Isso eu falo sempre para os meus clientes de fotografia, os meus casais, que é um momento tão especial o casamento, que é algo que mexe com a gente e a gente trabalha muito para que ele aconteça da melhor forma. Só que a gente entende também que quando a gente faz tudo isso, a gente jamais pensa, não, vai que um dia não dê certo, né? Dificilmente as pessoas casam pensando em descasar. Mas, em algumas situações, acontece sim isso, e por vezes, pela saúde mental dos dois, é válido descasar sim. Agora, tentar fazer ao máximo para conseguir continuar com quem a gente ama, porque o amor, ele acaba, pela tua escolha, ele cresce e ele amadurece, ele foge daquela paixão do início e ele se torna aquela coisa gostosa que tu precisa estar junto com a pessoa. Agora, se não for, precisa se pensar diferente. Então, para isso, as meninas já falaram aqui no primeiro bloco, tudo que pode levar, sim, para um divórcio. Então, é um alerta para todos que podem estar vivendo esse momento, que é um momento de dor, é um momento difícil, é um momento que se passa por um luto também. E, Renata, finalizamos o último bloco falando sobre uma outra questão, que a primeira é quando que, tem gente que não tá nem aí, que, divorciei, ok, tô saindo, tô negando essas dores, e tem gente que tá se afundando na dor. E tem a questão que é a segunda parte, que é a raiva. Como a gente pode entender a raiva pós um divórcio e também tentar controlá-la, porque não é fácil. Não é fácil. Bom, como a Rô estava falando, se fala em luto não só na questão de morte, né? O luto aqui são as perdas e é um processo natural e esperado pelo rompimento de vínculo. Então, tem algumas fases aí que a pessoa vai passando e tem um tempo estipulado para passar por isso? Não tem. É muito individual, é muito singular. Então, tá lá no primeiro estágio, passa por um período de negação. Não, isso não acontece, não pode ser assim, né? Aí vem a raiva. Passando por um processo natural, né? Então vem a raiva, a pessoa às vezes fica nessa raiva por muito tempo. Eu acho que é um dos estágios que é mais difícil de sair, junto com a negação e a raiva, às vezes aparece tudo junto. Depois vem o terceiro estágio da barganha, dessa negociação. Bom, aconteceu, e aí? O quarto estágio aí pode aparecer um processo de tristeza, de depressão, e o quinto estágio de aceitação. Bom, aconteceu mesmo e isso é natural. Para vocês terem uma ideia, estima-se que
nós passamos por uma média de 20 a 25 experiências de luto ao longo da vida. E aqui eu não falo de morte, eu falo da adolescência, de mudança de país, de cidade, divórcio, aborto, síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, mudança de trabalho, por aí vai. Então, são uma série de circunstâncias que provocam esse processo. E essa experiência é muito individual. É um mergulho dentro de nós mesmos. É um processo de construção de significado, uma travessia que é longa e é doída, né? Não tem receita pronta para dizer, faz isso, faz aquilo, porque traz à tona todas as nossas vulnerabilidades. E além disso, exige uma energia de viver, e não só de viver, mas responder e reinventar uma vida diferente da que se conhecia, do vínculo que se perdeu. Então, passa por um estado de entorpecimento, mesmo estando daqui a pouco na raiva, na negação ou em outro processo de luto, é um entorpecimento, né? De desamparo, de medo, de insegurança. E aí a culpa aparece muito presente no luto do divórcio, independente da fase, do estágio que a pessoa estiver, aparece a culpa. Né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se naquele momento eu tivesse agido diferente. Então, também é natural e fundamental saber que todo esse sofrimento faz parte do processo, que isso terá outras significações em algum momento e vai passar, tem um caráter de normalidade, embora seja uma travessia muito difícil, né? Então, é muito singular e individual. Então, dá para entender pelo que a Renata nos coloca aqui, que é sobre compreender que são fases que a gente passa e que nós precisamos dar tentar levar da forma mais tranquila. Eu vou pedir só para nossa produção cortar o retorno para mim, por favor, obrigada. Porque é um momento, Rô, em que a gente sabe que, bom, ela nos colocou várias situações e a raiva tá no meio delas, né? E aí a gente chega enfim, no final para poder compreender de que aconteceu e é assim, né? Porque não adianta eu querer, aconteceu, então de forma ali teve a barganha, né? O que eu ganho em troca com isso, né? E a gente sabe que são sentimentos que não vão ajudar uma pessoa a se reconstruir, mas também fazem parte desse luto que é muito pesado para cada um, claro. Tem pessoas que levam de uma forma mais tranquila? Sim. E talvez seja isso que a Renata quis dizer. Tentar levar com uma normalidade. Isso aconteceu? Beleza. Estou sentindo raiva? É bom eu me tranquilizar, porque não adianta eu continuar sentindo se a coisa já aconteceu. Rô, nesse momento em que a pessoa acontece o divórcio, tá? Talvez tentar amenizar todas essas questões que vêm junto com ele. Como a gente pode pensar nisso além de respirar, né? Laura, é preciso viver a dor. É preciso aceitar que vai doer. Eu vejo muitas pessoas desesperadas nesse momento, o que é totalmente normal. Aceitável. É aceitável, é um momento de muita dor. Tentando buscar uma fórmula mágica. Não tem nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum coach, nem ninguém que vai tirar a dor de uma pessoa que está vivendo isso e vai jogar fora. Não tem. Então, é viver cada uma das etapas, porque não viver ou tentar negar essas etapas ou tentar não sentir dor pode fazer com que esse processo se estenda muito, né? Tem pessoas que ficam em processo de luto de 2 a 3 anos e algumas não superam em décadas. Portanto, viver a dor é algo que vai ajudar. É compreender. O conhecimento, ele liberta muito, porque se você compreende que existe um processo de luto acontecendo, você vai conseguir identificar em que fase você está. E às vezes, isso ajuda a identificar, eu estou nessa fase aqui, eu estou naquela fase lá. Então, a Renata explicou essas fases, né? Então, eu estou na negação, o que eu posso fazer com isso? Eu vou
falar mais sobre os meus sentimentos, eu não vou diminuir o que eu estou sentindo. E nesse momento do divórcio, tem duas coisas que acontecem. A primeira coisa é que no início a pessoa tende a ter muito apoio. Só que com o passar das semanas, as amigas, né, elas vão voltando para a vida delas. E quem nunca viveu a dor, às vezes fala, mas amiga, agora já tá na hora de virar página, vai seguir a tua vida, vai pensar em você. Só que para quem tá na dor, o processo não funciona da mesma forma, não é em semanas que tu vive tudo. E porque essas amigas, por vezes, fazem parte de grupinhos de casais que se encontravam. Isso! E aí essa pessoa já não é um casal e já não vai mais se encontrar com essas amigas depois com tanta frequência, né? E às vezes as pessoas querem ajudar, só que elas também não sabem como. E aí elas ficam tentando dar força, só que aquela pessoa vai ficando sozinha e às vezes ela se isola depois de algumas semanas e vai ficando com aquela dor muito reprimida internamente. Então é importante encontrar uma forma de extravasar, de viver essa dor, seja fazendo terapia, que é um caminho sensacional, né, psicoterapia, fazendo um processo terapêutico, tendo com quem conversar sobre isso, porque às vezes a pessoa já fica até sem graça de falar com as amigas depois de 6 semanas do mesmo assunto, né? Está reclamando de novo, de novo, que chata, só fala disso. Então a pessoa às vezes não quer mais incomodar, só que ela tá sentindo. Então o processo vem para auxiliar nesse momento, um acompanhamento. Eu gosto muito de indicar para as minhas clientes que elas escrevam cartas para o destinatário que nunca serão enviadas. Então, cartas de desabafo mesmo, para colocar para fora essa tristeza, essa raiva que está sentindo e depois joga fora, queima. Não é para enviar as cartas, tá? É só para escrever, porque quando a gente escreve, a gente consegue visualizar uma cena. Algumas pessoas conseguem, inclusive no momento da escrita, chorar, que é uma coisa que às vezes elas não conseguem quando elas falam para uma outra pessoa, porque elas estão ali, não tem julgamento, não tem ninguém criticando, não tem ninguém tentando ser positivo. Então, ajuda muito a mente a lidar com aquela situação e visualizar o que está acontecendo. Uma outra coisa é compreender, então, tem esse cenário de que depois de algumas semanas, às vezes, a vida continuou e aquela pessoa está tentando se reconstruir sozinha, o que é desafiador. E compreender também que cada etapa traz consigo alguns desafios. Então, a etapa da raiva, ela é uma situação, uma etapa bem complicada, bem complexa. Por quê? Porque é o momento que na raiva a pessoa pode tomar decisões das quais depois ela vai se arrepender. Eu já vi cliente colocando fogo no carro do marido, eu já vi cliente batendo na outra, né, naquela que foi a causadora do divórcio, cliente botando roupa fora, tentando prejudicar o ex, ou o ex tentando prejudicar a ex-mulher. Então, o momento da raiva é um momento que tem que extravasar essa raiva de alguma forma, mas tomar muito cuidado com as decisões. E eis por que o autoconhecimento liberta, porque se a pessoa sabe que está nessa fase, ela vai se centrar mais, ela vai tentar fazer outras coisas para não ir por esse caminho. Às vezes, na barganha, além dessa negociação interna, existe uma humilhação. Às vezes, a pessoa passou a raiva, aí ela vai lá e se humilha, tenta negociar com o outro para voltar para a relação. Às vezes, o outro vem tentar um retorno. Então, é um momento também que desgasta demais, aí vem a tristeza, a pessoa cai no buraco, acho que nunca mais vai ser dali. Aí é aquele momento que a pessoa fala, nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou amar, a minha felicidade já acabou, né? E o que nessa fase eu vejo que é necessário prestar atenção para não pegar a dor e transformar num animalzinho de estimação. Aqui é quando muitas vezes a pessoa se acostuma com aquela dor e ela tem tanta vontade de retomar aquela relação que ela se apega à dor que aquela relação que terminou provoca nela, se apega àquela coisa de eu tô em estado de abstinência, eu tô com falta do outro, então eu quero me manter presa a essa situação, a essa história, e a pessoa fica ali. E muitas vezes a pessoa fica ali, chega um momento que ela tá com aquela dor de estimação, não vai pro próximo passo da aceitação. Então aqui, na tristeza, tem o pranto, tem o entendimento, tem aquela tristeza de acabou, né? Acabou mesmo, é muito difícil, é um momento bem, né, bem triste, mas depois as coisas vão mudando. Então, Laura, é um processo de reconstrução, é um processo de mudança e a pessoa compreendendo.
poxa, eu tô passando por isso, eu preciso viver a minha dor, não tem fórmula mágica, não tem um profissional mágico, é viver a dor, porque eu vejo muitas pessoas tentando fugir da dor a qualquer preço, tentando anestesiar a dor, buscando fontes de prazer rápidas que vão gerar muita coisa boa naquele momento, mas que elas são só um band-aid, elas não curam. Então vou viver a dor, eu vou sofrer, vai passar, não sei em quanto tempo, porque também não tem um relógio dizendo quanto tempo demora, e viver. Eu vejo que se viver o processo de luto, viver todas as etapas, aprender com cada etapa, enfrentar os desafios, é mais fácil sair dessa situação mais forte. Rô, entendendo todas essas colocações, o viver a dor e o aceitar ela, eu imagino que seja muito difícil. E quando a gente fala, imagino não, porque eu digo, se não passei pela dor do divórcio, mas existem dores, várias dores, né? A gente sente dores no trabalho, a gente sente dores, e eu vejo que esse luto, ele é em várias questões da nossa vida. Então, saber que é pela perda, não é a perda porque alguém morreu, mas ela não vai mais estar contigo todo dia, e dividindo aquele... Então, sim, essa dor, ela é bem complicada, porque ter consciência, saber que tu vai ter que viver ela, talvez, pensando assim, se torne um pouco mais leve. Dizer, não, eu vou ter que viver ela e tá tudo bem. E tudo que vier muito pesado, eu só penso de uma forma, poderia ser pior. Né, tem como piorar. Eu sempre digo que tem que agradecer como as coisas estão andando, porque poderia ser pior, né? A gente não sabe como poderia ser pior, mas poderia. Então, assim, agradecer da forma com que está sendo, e talvez respirando e pensando do que, ou como a gente poderia viver um pouquinho mais leve. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, e após a gente volta para pedir se essa dor realmente passa aqui para as meninas, para a Rosângela, para a Renata. Então, fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre divorciei e agora, como se reconstruir. E estou aqui com a Rosângela Matos, a Descomplicando Relações, e com a Renata Endres Dalmolin, que é psicóloga e traz todo um conhecimento bem bacana para nós aqui sobre toda essa questão
de viver um divórcio. A gente já no primeiro bloco pontuou em situações de que precisamos cuidar para que ele não aconteça. No segundo bloco, se aconteceu, quais são as fases pelas quais você vai precisar passar, né? A gente sabe que isso são estudos que nos mostram que sim, existem fases do luto e que ele vai doer, né? Mas que a gente precisa também compreender toda essa situação para talvez diminuir essa dor. Mas antes de continuar com o nosso papo, gostaria de chamar um recadinho da Lojas Regla aqui para o programa Algo a Mais para você que nos assiste. Estamos aqui na Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E hoje nós temos a promoção do momento para te apresentar. Fala aí, Cláudia. São botas a partir de R$ 89,90. São vários modelos para todos os gostos e todos os públicos. Então aproveita, vem pra Regla, que na Regla tem. Na Regla tem. É isso aí, adorei passar pela Regla, ainda mais ver que tem botas a partir de R$ 89,90, né? A gente sabe que hoje as coisas não estão tão baratinhas assim, então ir e ter possibilidade de ter um produto de qualidade com um preço justo, isso é maravilhoso, né? Então aproveitem. E agora voltando para esse nosso papo, volto com a Renata e te questiono, Renata, será que dentro de todo esse ponto do divórcio, a dor ela realmente passa? Então, de fato, não existe um momento que vai se encerrar. Assim como não tem dosador de dor, não tem um cronômetro para isso. Mas existem sim pequenos avanços, pequenas melhoras ao longo dos dias, das semanas. E o mais importante nesse processo, como a Rô estava falando, é se autorizar a sentir. Porque algo bem importante aqui, luto não é doença, não é ansiedade, não é depressão. Porém, o luto mal elaborado pode se tornar um adoecimento. Um dado importante, junto com a predisposição genética, o luto mal elaborado é uma das grandes armadilhas para cair em quadros diagnósticos. Então, Renata, como lidar com isso sem cair em um adoecimento? Bom, além de se permitir sentir, buscar espaços afetuosos e amorosos, uma rede de apoio para viver essa dor de forma digna, sem julgamento, estar atenta à beleza dessa dor. Utilize esse terreno como um tempo de descobertas. Tem momentos que vão ser difíceis e longe de embelezar isso, é fundamental se permitir florescer, se revisitar e encontrar uma potência onde nem se imaginava. Então, isso pode amenizar um pouco a dor e fazer com que esse processo vá se ressignificando, vá tendo outros direcionamentos. É um momento também daquela velha máxima, assim, o que dizer quando não há o que dizer. Então, se trate sem julgamento, com silêncio, com carinho e acolhimento. Se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Então, essa forma de lidar consigo e esses espaços que as outras pessoas dão vão trazer um pouco de esperança de que a vida existe além do casamento e essa dor vai se desfazendo. E a única forma de passar por essa dor é enfrentando ela. Não existe atalho. O que existe são rotas de autocuidado, possíveis para somar momentos pequenos, pedacinho por pedacinho, se reconstruindo e se fortalecendo e se afastando desse processo de adoecimento.
Não existe outra saída e nem manual para isso. Não existe. Tá certo. Pode continuar, Renata. Pode continuar. Na verdade, e aí, passado isso, todo esse processo, os passos e os papéis que o casal vai assumir depois desse momento são cruciais para a elaboração que a gente citou até então. Tem interferência direta, assim, nos danos e nos ganhos de todos os envolvidos. E aí, cabem algumas perguntas. Como vai ser a comunicação do casal pós a ruptura? Se existe ressentimento? Qual é a fase do luto que se encontra? Tem mágoa, ódio, desejo de vingança? Existe uma negação de que o relacionamento tenha chegado ao final? Bom, se alguma dessas perguntas teve uma resposta afirmativa, por você que está assistindo e passando por esse processo, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque, como é o título da nossa conversa, é Divorciei e agora? Como se reconstruir? Pensando no significado de reconstruir, que faz referência a reeditar, reedificar, criar novamente, você que está passando por isso, por esse processo de divórcio, tem que pensar bem se você e a sua história deve ser reeditada a partir de um alicerce frágil, cheio de rancor, de ódio, né? E já adianto que isso não vai dar certo, alguém vai sofrer as consequências. Tá certo. Olha só, Rô, aqui ela coloca toda uma situação que sim, a gente precisa ver em qual ponto, como realmente já foi colocado desde o segundo bloco, que é preciso viver, mas é preciso entender, é preciso ver como a gente vai passar por tudo isso. Agora, Rô, vou te perguntar, porque assim, ó, deve pegar muito caso que as pessoas já, pra passar tudo muito rápido e fácil, de uma forma fácil, já se envolvem com outra pessoa. Então, imagino que esse possa também ser um escape de muitas pessoas, de dizer, não, eu não quero que ele me veja sozinha, eu quero estar feliz e eu quero estar aberta a novas experiências. Então, divorciei semana passada e eu já tô no Tinder. Então, Rô, como é que a gente pode ver essa situação também? Porque imagino que na hora do desespero, como bem colocado pela Renata, por todas essas fases, em algum momento da raiva, né, e o medo de não entrar em depressão, de dizer assim, que é aquele momento que dá aquela situação que não é legal, eu já vou procurar outro para não passar por isso. Principalmente na fase da negação, algumas pessoas vão tentar fugir da dor, encontrando uma maneira de sentir prazer. E é quando muitas pessoas, às vezes, começam um novo envolvimento. Então, eu já tenho casos agora, no momento, que estão acontecendo, que a dor veio depois. É pior, muito pior. Por quê? Às vezes, tu começa uma relação de forma muito imediatista, né, pela dor, movida ou movido pela dor. E quando as coisas começam a tranquilizar, todos aqueles monstrinhos que estavam escondidos, os fantasminhas, eles saem do armário. E aí é o momento que às vezes essa relação não dá certo e a pessoa cai num penhasco de dor. E acha que é por causa dessa relação que terminou, só que na verdade é pelo luto que não foi vivido na anterior, é por aquilo que ficou mal resolvido. E às vezes a pessoa entra num novo relacionamento e quando descobre que a outra parte também está num relacionamento, aí acabou tudo, né? Esse relacionamento aqui não tem mais força. Por quê? Porque tá se olhando lá para outra relação que não foi resolvida. Então, não tem um tempo certo para dizer, olha, tu tá pronta ou pronto para começar uma nova relação. Mas o que eu sempre acredito que vai nortear quem tá vivendo isso é compreender que você não precisa estar 100% resolvido ou resolvida, curado, né? Não precisa ter elaborado tudo o que aconteceu, mas é você conseguir estar pronto e pronta para se entregar para uma nova relação, fazer diferente com os aprendizados que você adquiriu dessa relação que terminou e conseguir verdadeiramente estar ali. Porque senão você acaba criando um band-aid, você coloca um band-aid, só que ele não vai ficar. E aí vai chegar um momento que uma coisa vai bagunçando com a outra, porque aí tu tá com rancor, tu tá com mágoa, tu tá com história mal resolvida, tu ainda chora, tu ainda, né, tem saudade, fica comparando uma pessoa com a outra, e aí essa relação não
tem como funcionar. Aquilo que começa errado, termina errado, porque não tem, as coisas vão ficando muito bagunçadas. Então, esse tempo é como se fosse um momento de tempestade. Tu tá numa tempestade, tu não vai ir lá fora, tu vai se proteger, tu vai pra dentro se proteger. Essa é uma analogia que eu gosto muito, que é pensar assim, se eu tô no caos, eu não vou lá no meio do caos. Eu vou pra dentro, eu vou me recolher pra me fortalecer e então depois eu sair no momento que as coisas acalmarem. Pra mim o divórcio é isso, é uma tempestade, é um caos, é um furacão. Vai se recolher pra dentro. Vai olhar para ti, vai olhar para essa dor, porque quando o divórcio acontece, ele traz à tona feridas emocionais, padrões, crenças, medos. Não é só o divórcio, não é um evento, né? São várias coisas que vêm à tona. Às vezes, vem a dor do divórcio dos pais à tona, né? Uma relação que acabou anteriormente, mágoas que não foram resolvidas naquele relacionamento, porque às vezes a pessoa passa o período de negação e aí quando chega na raiva, ela se dá conta que ela também sofreu naquele relacionamento, que aquele relacionamento também não estava bom para ela. Ela sai daquela nuvem cor-de-rosa e vê que nem era tão lindo assim. E aí a pessoa começa a se criticar, tá, mas eu tô sofrendo tanto por uma pessoa que me fez mal também, né? Uma pessoa que não era tão boa assim. Então, é um evento para aquele indivíduo que está vivendo muito particular, com várias questões que envolvem aquele indivíduo e que, para ser elaborado, é necessário passar pela tempestade, é necessário viver a dor. E, para mim, o se reconstruir parte de viver a dor e tomar decisões sobre isso. Não tem um manual, mas tem algumas coisas que podem ajudar a pessoa, Laura, como, por exemplo, olhar para frente. O que é esse olhar para frente? É só olhar para aquilo que eu vou fazer agora? Não. É começar a pensar o que eu quero para minha vida daqui para frente. Né? Coisas para fazer, mudar o ambiente, tentar encontrar novas fontes de afeto. Então, um hobby muito bem-vindo nesse momento, uma mudança. Se ficou na casa que compartilhou por tanto tempo com a outra pessoa, fazer algumas mudanças na casa, mudar o cheiro daquela casa, porque tudo lembra, né? Tudo remete. Aquela colcha remete, aquele quadro remete. Então, tu não vai mudar os móveis maiores, mas aí tu muda as colchas, as toalhas, do tapete, disposição dos móveis, se for possível, muda pequenas coisas que a mente já compreende que tem uma mudança ali acontecendo. Ver o que tu quer mudar em você, o que nesse momento faz sentido para você viver, não atropelar, não é se encher de atividades, mas encontrar algumas atividades prazerosas no seu tempo, né? À medida que essa dor for passando, para você começar a ter forças, estar com pessoas, fazer atividades, hobbies, então tudo isso ajuda. Quando você olha para aquilo que está do outro lado da ponte, muda a tua perspectiva, muda o jeito que você faz as coisas e respeitando o teu tempo, respeitando o teu processo, sendo uma boa amiga, um bom amigo, compreendendo que vai passar a dor, não agora, não amanhã, mas ela vai ir diminuindo aos poucos. E tomando decisões sobre essa relação que terminou, né? Quando não existem filhos, compreender que não adianta ficar stalkeando, tentando manter contato a toda hora. Algumas pessoas ficam presas nisso. Eu já atendi casos de pessoas que anos depois do divórcio, elas continuavam tendo um contato muito forte que não fazia bem, que era totalmente doloroso e desnecessário, mas a pessoa queria se manter ali. Então, cortar esse vínculo é importante. Se tem filhos, mudar o vínculo, não é? Porque tem filhos que tem que mandar o WhatsApp sobre tudo, conversar todo dia, ligar todo dia, fazer acordos sobre como vão fazer para ter um contato que seja adequado, né, para esse novo momento, e olhar para frente. Então, cada pessoa no seu tempo vai compreendendo. Agora eu dou conta de fazer isso, agora eu dou conta de fazer aquilo, mas compreender que sem viver não tem como passar. Tá certo. Rô, muito bem colocado. E agora, vou abrir o espaço aqui para Renata fazer as considerações sobre o programa de hoje, Renata. O que mais nós precisamos estar aqui frisando, pontuando para quem está passando por esse processo de luto, para quem está chegando, talvez, ao entendimento que a sua relação não está indo bem e que talvez aconteça o processo do divórcio. Então, o que mais podemos deixar aqui para as pessoas de casa? É importante ressaltar o que eu falei antes, assim, que luto não é doença. Passado no seu tempo, é muito bem colocado o que a Rô falou também, né? É encontrar na dor uma potência de fazer diferente.
no sentido de olhar para frente, de encontrar outras saídas, outras significações e se permitir sentir e se revisitar nesse momento, porque é a partir do amor que o sujeito se constitui. Pode ser por conta do amor que o sujeito adoece, mas é também pelo amor que o sujeito se cura. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria essa, assim, né? De se permitir sentir e ter essa frase muito bem, com uma ênfase, né? Então, e também buscar ajuda, porque esse processo ele é difícil, ele é doloroso e muitas vezes a gente não consegue passar por isso sozinho. Então, tem profissionais para isso, psicólogo, psiquiatra, o que for necessário, mas deixando muito claro que luto não é doença. Ótimo, muito obrigada, Renata. Gostaria de te agradecer pelas contribuições desta manhã, deste programa, ricas, muito importantes. Eu digo que estar falando sobre a dor é algo que dificilmente as pessoas na sua passada aqui pela Terra não terão, né? A gente sabe que a dor nos acompanha por vários momentos. E se estão passando por esse momento e é uma forma de chegar com uma palavra que possa auxiliar, então eu acho isso um propósito bem bacana. Então, agradecendo a tua participação no dia de hoje, gostaria também de deixar espaço para que tu possa te despedir das pessoas de casa. Então, eu que agradeço imensamente as trocas aqui feitas, conhecer vocês, pela oportunidade de falar sobre um tema que pouco se fala, mas é muito recorrente, como eu falei no início, e saio muito feliz com esse momento e muito agradecida. Então, muito obrigada pelas trocas. Quem quiser acompanhar também um pouco do meu trabalho, segue lá no Instagram, @psicoreendres. E muito obrigada pela companhia. Maravilha, Renata, muito obrigada a você mais uma vez. E Rô, gostaria de deixar esse espaço também para que tu pudesse fazer as tuas contribuições, né, as finais para o dia de hoje, porque sim, como eu bem coloquei aqui para Renata, estar aqui aberta a falar de algo que pode estar dando uma palavra de ajuda a alguém, né? Eu digo que quantas coisas talvez podem estar sendo levadas para várias situações da vida, né? Não só para um divórcio, mas para várias questões da vida. Provocar essa reflexão. Vai passar, né? Vai passar para quem tá em casa, vai passar, vai doer, mas vai passar. E com essa sensação, não é nenhuma sensação, com essa certeza, né? Fica mais fácil tomar decisões. Então, para quem tá vivendo esse momento, é o momento de se cuidar, é o momento de se proteger, é o momento de tomar novas decisões. E eu acredito que não existem acasos, sabe? Então, todo caos na nossa vida, ele é um convite para se olhar para coisas que não foram olhadas, para resolver coisas, para curar, né? Para se curar. E por vezes as pessoas se perguntam, por que comigo? Né? O que eu fiz para merecer isso? E perguntas que fazem mais sentido nesse momento é o que eu preciso, né? Para que passar por isso? O que eu preciso mudar, o que eu preciso curar, o que eu preciso olhar. E todo fim, ele é um recomeço, né? Tudo aquilo que termina também é uma oportunidade de mudar e fazer diferente. Então, para quem está nos assistindo agora, vivendo esse momento, eu quero que tu pense que nessa dor vai existir a possibilidade de um recomeço e que tu não imagina, mas tu vai ser feliz de novo. A felicidade vai voltar, você vai voltar a amar, por mais que nesse momento tu diga não tem como, tá doendo demais. Você vai voltar a ser feliz. E nesse dia, talvez tu compreenda porque tu precisava passar por tudo isso. Então, muito obrigada por todas essas trocas que foram muito valiosas. Obrigada, Rô. Mais uma vez, um agradecimento, sabendo que a Rô estará aqui novamente comigo nos programas. A gente deu essa pausa, porque foram umas férias merecidas da Rosângela. Eu queria ver o que era a Rosângela em casa, tendo que deixar o celular de lado, porque como ela atende online, então a gente sabe que a procura dela é muito pelas redes sociais, é muito, né? Então eu queria te ver, Rô, com esse momento sabático aí, que eu não...
Mas muito bem, muito bem. Muito obrigada, Rô, por ter retornado e com um super assunto como esse. Isso aí. Então, agradecendo as meninas que estiveram aqui comigo nesse programa. Gostaria de agradecer a você que está em casa. Gostaria também de deixar o arroba da Rô, né? Sempre lembrando, arroba Descomplicando Relações, para quem quiser. Segue ela, que tem um conteúdo sempre muito bacana para quem quer fortalecer a sua relação, quem quer repensar sua relação, enfim, é bem legal seguir lá. Então, agradecendo a todos, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã com mais um programa Algo a Mais para você.